ação que houve no Clássico Nacional, entre Palmeiras e Vasco da Gama, né? Onde nós vamos colocar aqui uma jogada de possível offside, né? E que nós vamos escutar os áudios e ver os vídeos para depois entrarmos no tema específico da avaliação da jogada. Vamos lá, então? Tá na área, foi pro fundo. Passa limpo. Segue. Tranquilo, segue. Atenção, bota na área, bota na área. Sim. Isso, pode descer. Pode vai no gol, vai no gol. Segue. 99 em posição. Gol. Tem um APP de impedimento na bola que vai pra área, tá? Tá. Estou resultado. Pode deixar. Do número 99. Ok, vamos checar isso aqui. Vamos checar. Visualmente legal. Tô na coloração aqui, tá? É isso. Ok. Tem um possível impedimento aqui. Quero ver se ele participa dessa jogada. Tá lá. Isso, vamos. Ok. Ele que cabeceia. Tem que olhar ele. Ok. Segue. E depois a possível mão aqui na saída da área, tá, Igor? Vamos ver essa possível impedimento. Isso. Ok. Pode ir lá, calibra lá para mim. Vai, Gatti, vamos. Estamos checando o possível impedimento, ok? Vamos checar o possível impedimento. Tranquilo. Tem tempo. Vai seguir? Pode seguir. Quero ver se ele participa. Ele cabeceou. Ele cabeceia. Ele cabeceou. Pode calibrar lá para mim. Ok. Vamos dar, ok? Não, tira só na pelota. Mais um. Menos um. Mais um. Esse é o ponto. Ok. Dá um zoom para mim. Ok. Checa o possível impedimento, segura para mim, tá? Ponta do pé dele aqui no meio dessa. No início, na origem. Esse ponto aí. Não, possível impedimento não. Estamos traçando linha, ok? Estamos traçando linha. Baixa a base. Quer que abra o checagem? Isso. Pode abrir, estamos traçando linha. Oi? Aqui mesmo. Ok, essa é a base, o ombro tá correto? Pode ser o pé dele. Vai ser o pé dele. Ok. É o pé dele mesmo, só no pé dele. Ok. Abaixa a base. A base pode baixar, que o pé tá no chão. O pé não tá no chão. Okay. Isso. Pra direita, aí mesmo. Aqui? E aí, pode marcar aí. Tem que traçar. É no pé dele, tá. Pode colocar aqui. Calma que tem um software. O software pode ficar tranquilo, tá? O pé dele aqui. Tá? Okay. O pé dele aqui. Não. Isso. É branco aí. Isso. Calma. Baixa a base. Calma, mais. Aí. Aqui? Pode isso, o pé dele. Pode. Depois solta o lance todo, tá? Solta ok. Isso. Posso confirmar? Pode confirmar. Impedimento, coloca o Pipe. Ok. O Pipe. Opa. O Pipe. Coloca o Pipe. Depois solta o lance todo, tá? Tá, ok. Isso. Coloca o Pipe pra cá. Ok. Agora olha aqui! Dá um zoom. Agora solta o lance. Okay. Solta o lance. Olha aqui! Solta o lance todo por agora. favor, isso não. Não. Ele cabeceia. Por favor, não, lá, por favor. Okay. Pra você! Isso não! Okay. Isso não! Depois volta, tá dentro. A imagem é clara, vamos. Seguimos impedimento. Olha lá. Sérgio, vamos. Campo deu gol, tá aí. Igor! Decisão factual, impedimento. O jogador cabeceia a bola e participando da jogada, ok? Então, depois de analisarmos e vermos os áudios, né, e o vídeo dessa ação, nós podemos observar dois aspectos aqui. O primeiro é a situação de linha de impedimento, né, que desde o primeiro cruzamento, o jogador atacante tem uma parte do pé à frente do defensor, do penúltimo defensor, né, apesar de ser uma jogada fina, é uma jogada que caracteriza impedimento pela posição que ele está, porque ele participa tocando a bola na jogada, né? E a outra é a questão da sequência da jogada, da famosa APP, que é a fase de ataque, é a posse de bola em fase de ataque. Exatamente. Né? Quando termina e quando começa e quando termina uma APP. Né? E aqui a gente trouxe o Péricles e o Juliano, que são realmente pessoas especialistas, treinadas, capacitadas, são dois instrutores da FIFA, né, recém passado por instruções oficiais da FIFA, que conhecem o protocolo VAR, conhecem as instruções como ninguém. Né? Aqui não tem, eu estou perguntando para um comentarista ou eu estou perguntando para alguém que gosta de arbitragem, mas que não tem a visão oficial, né, efetivamente, do que é o protocolo.
e o que é a regra do jogo. E o que a gente precisa, na verdade, e o papo de arbitragem vem exatamente para dar transparência nos áudios que a gente acabou de escutar, né? E conhecimento, tanto de regra quanto de protocolo, o máximo possível em seus detalhes. E eu abro aqui pedindo para o Péricles e para o Juliano explicarem para a gente como foi a construção e por que essa jogada chutando depois de um rebote fora da área, né? Por que ela se torna ou se tem uma sequência de APT. Então, Seneme, obrigado por mais uma vez poder participar do Papo de Arbitragem, que já é tradicional nessa tentativa de esclarecer e educar o público que acompanha a gente. Aqui a gente começa com um texto do protocolo VAR, do protocolo que rege... Esse protocolo VAR, ele é criado pela CBF ou ele é criado pela Board, que é quem regula e controla as regras do jogo e os protocolos? Quem criou o VAR? Esse documento é oficial? Esse documento é oficial, um documento pensado pela Board na criação da ferramenta VAR, e ela precisava de um texto que guiasse todos os árbitros ao redor do mundo. E aqui é o texto que guia essas várias ações dentro do protocolo. Uma das ações que a gente escolheu para hoje é o APP, para esclarecer para as pessoas o que é um APP, quando ele começa, quando termina. A gente está mais focado aqui em quando ele termina, né? Okay. Então aqui tem a parte do texto que explica para a gente. Em inglês, eu coloquei, né, em inglês, porque... E é interessante as pessoas saberem que toda vez que há dúvidas do texto traduzido em uma língua oficial, né, seja o espanhol, o francês, o alemão, né, ou mesmo o português agora, que existe já a regra em português, se existe alguma dúvida de interpretação, nos remete à língua oficial da tradução, né, da regra de jogo, que é o inglês. Okay? Por isso que é importante a gente ver em inglês para depois a gente traduzir. Para colocar a tradução aqui. Okay. E aí, aqui a gente foi no que está relacionado a esse término, né? A essa situação de APP muito explicativa para essa jogada específica que nós passamos anteriormente. Se a equipe defensora tocar ou jogar a bola durante uma fase de ataque, uma APP, isso não significa encerrar automaticamente um APP e iniciar um novo. Um APP termina quando o movimento para frente de um ataque é interrompido, mas com uma exceção. Qual é a exceção? A exceção dentro / ao redor da área penal. Ou seja, quando uma jogada está acontecendo ali dentro, no coração da área penal, muito aguda. Ou né? Dentro da área ou penal, nos arredores dela. Ou nos arredores. Então, essa é a exceção para não encerrar o APP. Quando existe um movimento que interrompe para frente a bola. Exatamente. Se ela continua naquela área, na região da área, sob perigo de gol, ainda continua sob uma APP. Eu, como VAR, tenho que ter mais cuidado com essa interpretação. Ela é uma interpretação mais sensível para mim. Tá? Segundo ponto. Segundo ponto. A equipe defensora ganha posse controlada da bola, ou seja, quando um defensor joga a bola da equipe. Afastar a bola sem estar sob qualquer pressão. Já é um tema que a gente vai analisar no vídeo. Seria um pouco... afastar a bola sem estar sob pressão seria: eu domino a bola, eu tenho o controle dela e tiro ela de perto da minha área e ao redor dela, tem que tirar dessa área sem estar sob pressão. Exatamente. Okay. Exatamente. Tranquilão. Pisei na bola, olhei e saio jogando com os meus companheiros. E saio jogando. Exato. Isso é reconstruir uma fase de ataque a favor do meu time. Tá? Quando o defensor controla claramente e se move ou passa a bola. Ele controla claramente, se move com ela ou passa a bola. Isso são elementos. Aí, ou seja, a primeira eu vou bater na bola, como o jogador fez, né? Bater na bola de primeira, mas sem estar sob pressão. E afastar para longe. E afastar para longe dos arredores da área. Coisas. Exatamente. Não estar sob pressão e que eu consiga tirar essa bola o suficiente para não ter mais perigo. Exatamente. É isso, Juliano? É exatamente. É isso aí. E aí ele termina dizendo: um toque deliberado descontrolado na bola não é posse controlada. Ok, mas aqui, quando ele fala isso, é um toque, Péricles, deliberado, descontrolado. Parece que é algo mais como um desvio, a bola bate no cara mais do que ele joga a bola. Sim. Apesar de ser deliberado. Sim. Né? Me parece que porque o movimento é deliberado, mas a situação é instintiva. Isso, a situação...
a situação é de rechaçar a bola. Rechaçar a bola, É afastar. Rebater a bola para fora Perfeito. desse perigo eminente que eu estou sofrendo. Exatamente. É isso? Essa é a reação dele. E aí a gente tem mais um detalhezinho que é um Que texto complementa, que né? complementa esse texto que a gente colocou agora, que é o seguinte, falando ainda de APPs. fase de ataque, de APP, né? O que se segue não é considerado ganhar posse clara. Eu não ganho posse com o que se segue. Quando? Ok, isso a gente está falando, não se ganha posse clara da equipe defensora. Da equipe Exato. defensora. Eu estou indo aqui num ponto do protocolo onde a equipe defensora não pode ser considerada com a posse dessa bola. Exatamente. Exatamente. O intuito dessa parte do texto é explicar isso. Okay. Então, vamos lá. Quando eu não ganho essa posse? Numa salvada, né, numa defesa do goleiro. Teve uma, inclusive, anterior. Teve uma anterior. Foi de um defensor depois. Que é uma salvada. Exato. Ou seja, ali eu não ganho posse de bola. Não ganho posse de bola. Ok. Ele está cabeceando a bola, evitando um gol. Okay. Ali é uma defesa de um defensor ou de um goleiro. Um desvio ou um rebote. Isso não caracteriza controle de bola. Perfeito. Okay? Mas na sequência, na segunda ação, que é a ação mais debatida, né? A gente não encaixa ela nem numa salvada, nem num rebote e nem num desvio. Nem num desvio. Nenhum dos três, que é a primeira. E a segunda? E aí a gente vem que uma afastada clara, que a gente chama no nosso futebol, de zera a bola, chuta ela para longe, dá quebra a bola para longe da área, essa linguajar do futebol, de afastar a bola, uma afastada que não chegue a um companheiro meu de defesa ou não seja controlada por ele, não pode ser considerado um ganho de posse. Então, com esses elementos aqui... Então, eu quero que você me explique essa segunda em detalhes agora. Vamos lá. Por favor. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos. Né, Juliano? Claro. Para ajudar aqui a explicação, para ficar bem didático a informação, nós vamos colocar o vídeo e nós vamos tentar encaixar essa segunda que está na fase de ataque do protocolo VAR, do IFAB, da FIFA, né? Esse segundo ponto, que é a bola não chegar a um companheiro. A um companheiro de equipe. A um companheiro de equipe. Exatamente. O teammate é companheiro de Exato. equipe. Isso. Aí tem o cruzamento, né? E aqui, para um pouquinho, aí. Batata. Para um pouquinho, podia até separar, né? Para você se acostumar. Aqui a gente tem a participação do jogador efetiva, que comprova a participação dele em impedimento quando ele joga a bola com a cabeça. Perfeito. Nesse momento ele interfere no jogo. Tem o pezinho que a gente viu aqui, a construção da linha, uma parte do pé dele é impedido. Certo? E aqui caracteriza quando ele cabeceia a bola. Interferiu no jogo. Ok, ponto 1. Ponto 2, deixa assim. Vamos lá. A gente tem a salvada de um jogador que não caracteriza aqui a posse da bola da defesa. Perfeito. Certo? Continua em APP. Agora vamos para uma próxima. E aí a bola sobra de novo, ela volta para o jogador que cabeceou. Ou seja, eu ainda estou em APP, daquela primeira ação dele. Né? E aí ele vai tentar cruzar a bola e a bola vai para um defensor, né? Um defensor que quer o quê, esse defensor? O que ele quer? Ele quer realizar? Ele quer afastar a bola. Ele quer afastar a bola. Ele quer afastar a bola dali. Ele está sob pressão ou não está sob pressão para retirar essa bola dali? Claro que ele está sob pressão. Primeiramente... Até porque um jogador, se ele domina a bola aqui, esse jogador vai para cima dele. Ele sofreu o combate. Claro, ele vai sofrer esse combate. E dentro da área dele, com perigo de gol, porque ele está muito perto do gol. Okay. Então ele vai se sentir pressionado por esse desenho tático da equipe atacante. E pelo local do campo e ele vai afastar, ele está dentro da área. Mas me explica uma coisa então, Pérez, para a gente entender. Mas ele tem controle das ações dele. Sim. Ele tem controle dos movimentos corporais, ele tira a bola... digamos, de uma maneira deliberada, de uma maneira clara e intencional. Isso já não encerraria a APP aí? Não para esse caso, pelo que a gente leu também no nosso último texto ali. Porque ele tira sob pressão, eu tenho sob pressão, eu tenho aqui que ele está dentro da área e nos arredores dela, e ele tira para os arredores da área, e quem pega essa bola não é um companheiro dele. Quem pega essa bola para um pouco, Batata. É um adversário. Uma pergunta, Juliano, para vocês dois, e cada um pode responder como queira, né? Porque pelo que eu entendi do protocolo que a gente leu aqui, esse rechaçamento da bola dele tem que estar sem pressão
Quando ele tira a bola ali, que ele consegue bater na bola de primeira, né, intencionalmente, deliberadamente, ele afasta a bola, ele tem que estar sem pressão nenhuma, né, ou que a bola vá para um companheiro dele. Perfeito. Né? Perfeito. E não só o fato dele tirar a bola da área. É isso ou não? É isso, porque a bola ela tem que sair não só da área, como dos arredores da área. Então, vamos supor que conseguisse afastar essa bola saísse desses arredores ou fosse para um companheiro de equipe. Digamos, o chute que ele dá, se ela vai lá para o meio campo. Ok. Lá na zona do meio Aí, campo. textualmente, ela saiu da área e saiu dos arredores da área. Ele Ok. consegue afastar ela para mais do que essa região. Os arredores. Aqui, os arredores. E isso a gente garante, né, Juliano, que está ainda sob a interferência da ação inicial. Por quê? Porque esses jogadores defensores, inclusive, estão posicionados, estão querendo se posicionar ainda para defender. Exatamente. Para defender o que seria uma sequência da jogada. Eles estão sob o efeito da primeira jogada. Talvez, exato, estão sob efeito da primeira. Talvez se essa bola, talvez não. Se essa bola fosse para o meio-campo ou para uma lateral muito afastado da área, Eles poderiam se reorganizar. Eles poderiam se reorganizar, coisas que eles não tiveram tempo de fazer. Perfeito. O tamanho do espaço que esse jogador que domina em relação ao bloco de defensores teve para matar a bola no peito num primeiro domínio, ajeitá-la com o joelho num segundo domínio e sem a possibilidade de um combate. Exato. E aí, na hora que ele chuta, ele está livre para chutar. Ou seja, tudo em função de um primeiro impedimento. Não, e em função de um segundo, de um terceiro momento, sim, onde um defensor chuta a bola, né? E apesar dele chutar a bola, né, Péricles, controlado, ela não vai para um companheiro, como diz o protocolo que tem que ir. Isso. Ele tem que rechaçar, né, e ir para um companheiro, para esse companheiro ter a condição de jogar. Sair jogando. E criar uma nova fase de ataque para esse time. Aqui nós não criamos, o time de verde não criou uma nova fase de ataque para ele. Ele só rechaçou a bola de um perigo que estava iminente para ele ali, que é a fase de ataque da equipe de branco. Então a gente tem aqui a caracterização da manutenção da fase de ataque por parte da equipe branca, sim. Ok. Ia dizer assim, Seneme, tem outras situações, tá? Onde o APP ele tem